E para que aquela outra pessoa siga a corrente e abençoe outra pessoa e outra pessoa. E havia ali ela, Tabita, essa mulher formidável. E essa mulher era totalmente adorável. Por que ela era adorável? Ela olhava para os pobres, para as desprovidas, para as desamparadas, porque no momento que aquelas mulheres estavam ali sozinhas, aquelas mulheres estavam num momento muito difícil por ser uma cidade, como eu falo, quem ainda nunca foi em uma fronteira, eu já fui em uma fronteira, já vivi próximo, então ele não tem muita opção, e além de tudo, fronteira, tudo é muito caro, né? As coisas são, além de ser caro, as oportunidades de trabalho, a maioria é parente, não colocam pessoas diferentes, sempre ele é parente. Então agora imagine essas mulheres sem o marido, sem o provedor, sem o seu ombro que segura a casa, que sustenta a família, que leva a esposa, e agora? Mas aquela mulher, Tabita, com aquele dom que ela tinha posse, ela tinha dinheiro também. O que ela fazia com o dom dela? O que nós fazemos com o nosso dom? Ela levantou ali, costurava para aquelas pessoas que não tinham condições. Ela ofertava bênção na vida daquelas mulheres. Ela proveu ali na vida daquelas mulheres, não só porque falam, proveu conhecimento. De repente ela dava até curso de corte e costura para aquelas mulheres. E aquelas mulheres iam sobrevivendo assim. Então assim, quando nós temos um talento, o que a gente faz? A gente tem que usar aquele talento para promover outras pessoas, para ajudarmos outras pessoas, para que aquela pessoa construa, porque às vezes nós temos o nosso talento e assim guardamos para nós mesmos. Eu não cresci e de repente eu vou dar o que eu sei, vou ensinar o que eu sei para outra pessoa e aquela pessoa vai crescer mais do que eu não posso fazer isso. Mas uma mulher de Deus, aquela mulher que o Senhor ergueu na casa do Senhor, que nós aqui, eu tenho certeza que nós temos um talento precioso, um talento muito caro em nossas mãos, um talento que podemos sempre, todos os dias, irmãos, todos os dias, nós podemos usar o nosso talento para aqueles que estão necessitando dele. E às vezes o nosso talento não é só com obra material, o nosso talento é com palavras. Eu falo que com palavras porque quando ela reunia com aquelas mulheres, né, aquelas mulheres se queixavam para elas, aquelas mulheres desabafavam com ela, aquelas mulheres falavam da vida dela, aquelas mulheres precisavam dela, né? Então assim, ela era tudo isso. Tabita era tudo isso. Era tudo que a outra mulher precisava. Ela precisava de um ombro, ela estava ali. Ela precisava de comer ou de uma roupa, de um cobertor. Tabita estava ali. Tudo que ela precisava, tudo que as pessoas, as mulheres precisavam, elas corriam ali naquela discípula. Então assim, quando fala discípula, ela falava do Senhor, né? Porque ela era uma mulher de Deus, não só com o seu talento, ela era uma mulher de Deus para suprir o emocional daquelas mulheres. Irmãos, nós temos que usar o nosso talento para trabalhar principalmente o emocional de outras mulheres, porque não só das mulheres, eu falo homens e mulheres, né? Então assim, porque devido muitas das vezes às circunstâncias que no momento nós nos encontramos, às vezes podemos não ter condições psicológicas de pensar, de o que a gente faz, o que eu posso fazer. Ali entra as Tabitas da vida. Elas entram para direcionar aquelas pessoas, para encaixar às vezes no que está na frente dela, e devido ao problema a gente não consegue enxergar, nós não encontramos solução.
posso fazer? Eu sou pobre, eu não tenho dinheiro, eu não tenho condições. Como é que eu vou mudar a minha vida? Mas ali existia aquela mulher. Aquela mulher, sendo uma mulher de Deus, ela profetizava. E quando nós profetizamos as pessoas, essa profecia, ela se torna em vida. Ela é vida. Ela se transforma em vida e ela tem que realizar, ela tem que se concretizar, porque assim, eu vejo quando nós somos as mulheres de Deus usadas, temos os nossos talentos, é totalmente diferente quando nós passamos o conhecimento para outra pessoa, porque assim, quando nós falamos de alguma coisa, Deus, Ele, ao mesmo tempo que nós estamos passando o conhecimento para aquela pessoa, o Senhor, o Espírito Santo do Senhor, Ele também trabalha naquela pessoa, porque assim, é como uma seta, é uma flecha, né, que você passa, quando você passa isso para a pessoa, ela acredita, porque assim, às vezes tem pessoas que passam as coisas para a gente nem dá atenção. Mas quando há uma mulher de Deus que ela fala com o Espírito Santo, ali aquele mal tem que sair. Porque, irmão, a pobreza, a tristeza, o desânimo, isso não é de Deus. Mas esse desânimo, ele se aposta no momento da dor da nossa vida. E nós vamos deixando, quando nós vamos ver, a gente não sabe nem mais o que fazer. E aí começa um grande movimento que é médico, começa os depressivos da vida, começa as terapias da vida, e nós vamos cada dia mais decaindo. E para subir é muito difícil. Quando o nosso emocional é afligido, é muito difícil. Porque às vezes até para chegar na casa do Senhor, se não tiver uma pessoa que te traga na casa do Senhor, você não consegue chegar. Se não tiver tabitas aqui na igreja, que olhe para aquela pessoa e que veja a necessidade dela, mesmo que ela não precise abrir a boca, irmãos, ela não vai conseguir. E assim é a nossa vida. Nós necessitamos de mulheres assim. Nós necessitamos de homens assim. E às vezes nós temos tanto talento e não conseguimos mais fazer nada. E esse nada é o que nós não podemos deixar. Nós não podemos deixar isso acontecer. E aquela mulher não deixava isso acontecer. Aquela mulher, ela transformava a vida. Aquela mulher, ela levava o conhecimento para aquelas mulheres, para elas dizer: eu sou capaz. Nossa, eu sou funcional. Eu sou uma mulher que eu tenho capacidade até de sustentar a minha casa. Porque assim, faleceu o marido. Não quer dizer que o marido levou os filhos juntos. Ficou uma responsabilidade. E nós temos responsabilidade com tudo, principalmente quando nós temos filhos. Né? Então assim, eu imagino o emocional daquelas mulheres. Eu imagino o medo daquelas mulheres. Eu estou sozinha. Mas o Senhor, Ele sempre vai erguer mulheres com talentos. E assim, nós temos que trabalhar sempre esse lado da gente. E às vezes nós estamos aqui, temos chamado para fazer as coisas diferentes na casa do Senhor. Nós todos temos o chamado para ser diferente. Ninguém aqui é igual a ninguém. Nós temos, cada um tem um talento que tem que ser utilizado na casa do Senhor. Todos nós, por mais que aqui não tem nem, eu estou falando aqui mesmo, generalizando aqui, não é pessoal. Mas eu digo assim, o Senhor, Ele é tão tremendo que Ele, lá Ele botou a Tabita para ensinar corte e costura e aquelas mulheres. Aqui o Senhor, Ele levanta mulheres, cada um com seu talento pessoal, para levantar o reino do Senhor, para levantar a casa do Senhor. O mundo hoje, ele está precisando disso, de terapia, de pessoas que curem a alma, a cura da alma. Eu só posso curar a alma de uma pessoa quando eu apresento para ela oportunidade. Porque muitas das vezes a gente até apresenta Jesus. Mas e aí? Nós fechamos a porta e é como se falasse:
e eu não tenho nada para te oferecer. E às vezes você tem sim a oferecer. Eu, por exemplo, que trabalho na área da estética, eu gosto, né, de passar o que eu sei, né? Eu passo e eu olho a situação daquela pessoa, eu vejo até a condição financeira no que ela pode iniciar e eu ensino detalhadamente. E quantas pessoas mesmo eu já ensinei, já passei o que eu sei e hoje estão muito bem no que eu ensinei. E isso me dá orgulho, muito orgulho, porque assim, eu digo, tu vai aprender, não vai dar certo sim, amiga, não sei o que fazer, nada, não sei o que. Eu tinha uma amiga que trabalhava como diarista e ela já estava numa boa idade e ela dizia assim, nada, eu não dou certo, eu não sei. Só que ela tinha umas mãos para massagem, que eu dizia, faço uma massagem aqui, eu dizia, você daria bem uma massagista. Ela, não tinha estudo, porque não tem. Ela não fez nada de estudo. Mas ela tinha uma mão muito boa. Tem, né? Uma mão muito boa. Aí eu disse, eu vou te ensinar umas massagens com pantalas que você vai ganhar dinheiro e tudo. Aí ela passando por crise, morando na Rocinha, num quadrado muito pequeno, o esposo dela desempregado e nada, as portas estavam ali fechadas, e o esposo dela pintou. Nada, sabe por quê? É o diabo que estava oprimindo aquela família, porque existia ali o talento, o esposo dela, mas ele não conseguia trabalho de forma alguma, e ela não tinha nada. Eu trabalhava como diarista, ela dizia, Sol, eu não consigo trabalhar em nada, não abre as portas para mim. É o diabo fechando as portas para você ver que você não é capaz de nada, você não pode fazer nada e nem mudar a tua vida. Você tem que ficar assim mesmo, oprimido. Então eu ensinei a ela e tudo. E como eu tinha umas clientes também, eu indiquei essas clientes. Eu falava, nossa, ela é maravilhosa e tudo. Dei e tal, eu fui junto com ela. Amaram. Foi. Hoje ela mora em Portugal. Ela trabalha com massagem, né? Ela vendeu em Portugal. E ela está lá muito bem. Ela deu uma página que só com massagem, né? E ela é uma serva do Senhor. E ela estava numa fase muito difícil. E eu sempre insistindo, sempre avisando. E ela não se sentia capaz. Porque tem pessoas que nós falamos e mesmo assim, não tenho vontade, não dá certo. Tudo não dá certo. Ela está na pior fase da vida dela. E nós temos que ser, a palavra vai dar certo. Ela vai dizer, não dá certo. E eu estou dizendo, vai dar certo. Não, amiga, vai dar certo. Isso não é para mim, eu não tenho estudo, não, vai dar certo. E às vezes você olha para a pessoa e diz, essa pessoa está me cansando, porque ela está pesada na minha vida. Mas quando você tem um talento, que Deus te deu esse talento, você tem que insistir. E o fruto não é só quando a gente dá o fruto da palavra do Senhor. O fruto também é assim, quando você ensina essa pessoa a ganhar o pão. Porque quando anda junto, as coisas já ficam mais fáceis. Porque você tem que falar e tem que fazer. E quando você ensina e você faz, as portas do Senhor se abrem para você. A gratidão. Então ali aquelas mulheres eram gratas a ela. Gratas. Eu imagino tantas coisas que ela mudou tanto, ouvindo aquelas pessoas todos os dias, ouvindo de repente a mesma história. Que na pandemia eu ouvi a mesma história dos meus clientes todo o tempo. Elas repetiam a mesma história, a mesma aflição, o mesmo problema, a mesma situação, né? De pessoas que foram despedidas do trabalho e assim ficaram numa depressão e sempre falando, tem outra forma. Enquanto a vida há esperança. Nós que temos o talento, que somos empreendedores, nós temos que ter visão, a visão diária. Nós temos que olhar para aquela pessoa além da situação que ela se encontra agora. Se nós usarmos o nosso talento, o nosso dom, se nós usarmos da maneira que Deus quer que a gente use, muitas coisas
podem mudar, tanto na nossa vida quanto na vida daquelas pessoas, porque, irmão, adorar o Senhor, estar na casa do Senhor não é fácil. Eu sempre vou insistir nessa tecla. A casa do Senhor está ficando vazia, mas não é só. É em todas as igrejas eu olho assim, estão vazias. Por quê? E você vê as igrejas que buscam muitas coisas materiais que estão lotadas, porque estão trabalhando a mente deles, que eles são capazes. Eles são capazes, eles têm um talento ali, não, essa fase está passando agora, destrói esse demônio. E é assim, nós temos que destruir esse demônio. Esse demônio ele está ali para oprimir a nossa vida, para que a gente fique no zero na vida, para que a gente olhe e até mesmo duvide se Deus está conosco. Senhor, mas tu está conosco? Não está falando que está comigo? E está acontecendo essa situação na minha vida. Tu diz que abre as portas e nenhuma janela abre. Tu diz que abre as portas para mim, Senhor. Eu sou teu servo, eu faço a tua vontade, eu faço o teu querer. Mas não há isso que o diabo quer, que você duvide de você mesmo e duvide do Senhor. O Senhor, ele não muda. O Senhor é o Senhor ontem, hoje, será eternamente. O Senhor, ele não muda a palavra dele. Nós temos sempre que determinar na nossa vida. Nós temos que ordenar bênção na nossa vida. Nós não podemos aceitar a nossa vida hoje. Nós temos que permitir que o Senhor venha mudar a nossa história. Senhor, eu creio que tu mudou a minha história. Senhor, é isso, é essa mudança que eu quero na minha vida. E eu creio que é essa mudança. Eu não tenho que aceitar a opressão de Satanás dizendo na minha mente que tu não pode. O que tu tem para oferecer? O que o mercado, a sociedade diz que você tem que ter um nível, que você tem que saber isso, que você tem que saber aquilo, mas o Senhor, ele diz que tu tem que fazer. Ele não quer saber. Ele não quer saber teu grau de estudo. Ele vai ser usado. A sociedade te pede um grau de estudo. Deus, ele não quer saber. Ele não quer nem saber se você frequenta a escola. Ele não quer saber se você fala vários idiomas ou se você nem fala direito português. O Senhor, ele não quer saber nem se você tem voz para falar, não, é surdo ou mudo. O Senhor, ele quer saber da tua coragem. E nós, servos do Senhor, nós somos as pessoas corajosas. Nós estamos aqui na terra, funcionando no mundo espiritual, para bater de frente com Satanás e dizer para ele: tu que é um derrotado, eu não sou derrotado. Esse momento da minha vida é isso que o diabo quer, é isso que o diabo te faz pensar, é isso que o diabo diz assim: olha, tu não vai conseguir, tu pensa que tu não vai conseguir. Mas é nesta hora que vem essa palavra na nossa, essa mensagem negativa na nossa vida. Nós temos que falar mesmo, falar: diabo, tu que está embaixo dos meus pés, o Deus que eu sirvo é o Deus que muda a história, é o Deus que escreve história, é o Deus que te conhece desde o ventre. Ele não fez o homem para mendigar o pão e nem ficar na sarjeta. O homem, muitas das vezes, ele quer ficar ali, ele quer insistir, mas porque o diabo ainda permite que o diabo penetre na mente dele. Mas o Senhor é o Senhor que transforma o coração. O Senhor, ele transforma a mente. O Senhor, ele cura. O Senhor, ele liberta. Quando o Senhor, ele diz que ele me liberta de toda a opressão de Satanás. Ele me liberta daquilo que me faz dizer assim: tu és pequena. O Senhor, ele fala em meu coração e no teu coração que nós somos mais do que nós podemos pensar. Quando ele diz que te mostrarei coisas grandes e ocultas, né? Que os teus, eu te mostrarei coisas grandes e ocultas que os teus olhos, não é assim mais ou menos? Os nossos olhos não vão alcançar. Então, só que nós não temos que pensar e crer e acreditar que nós podemos ver o nosso limite. O nosso limite é incalculável. A mulher e o homem,
eles são interessantes. Nós podemos ser hoje e amanhã nós podemos contar outra história, fazer uma coisa muito diferente na nossa vida. Quando nós determinarmos que a nossa vida hoje não será a mesma coisa do amanhã, o Senhor é aquele que pega na nossa mão e diz: dessa eu gosto. Dessa sim ela é capaz. Ela é de mudança. Independente de como esteja a situação. E o interessante é que quando você determina algo na tua vida, é o que mais pessoas chegam para falar. Principalmente quando você passa uma situação de doença. É o que mais chega para você. Pessoas falam por doença. Aí, que é isso? Sabe o que? É aprovação. Né? É aprovação. Aí você não falou ontem, são nossas palavras sendo testadas por nós mesmos. E nós temos que prosseguir. Muitas das vezes, né, passando uma situação financeira difícil, e antes que você, já aconteceu comigo, você quer falar para a pessoa: tá difícil. Aí a pessoa chega primeiro que você. Aí dá até vergonha. Aí, mas Deus pode mudar a tua história. Deus é Deus. Deus muda, né? Quando você está falando para você mesma. É isso aí. Nós não podemos. O povo de Deus, ele não pode chorar miséria. Ele não pode contar tristeza. Claro que nós somos seres humanos, amém? Nós temos pessoas que nós temos que chorar, né? Contar às vezes, nossa, olha, está difícil. E aquela mulher de Deus vai dizer: irmão, eu sei que está difícil. E aí leva metade do pão aí para a gente dividir, mas eu vou orar por você e amanhã vou trazer mais pão aqui para a gente. É assim. É assim. A fome dói para todo mundo. Assim como doeu para aquelas mulheres ali. Quantas que iam no particular com ela e falavam: não tem nada lá em casa. Ai, eu estou morrendo de frio, não tenho um cobertor lá em casa. Por que ela fazia tanto cobertor naquele lugar? Ela fazia tanto cobertor porque é a necessidade daquele povo ali, né? E às vezes, qual a necessidade das pessoas que te rodeiam? Você está olhando direitinho a necessidade daquela pessoa e favorecendo aquela pessoa, a necessidade dela, ou você está propondo algo que ela nem está precisando? Porque nós temos que ter o ouvido e os olhos como a discípula. Nós temos que olhar com o coração de mulher de Deus. Nós temos que olhar, sentir a dor daquela pessoa, porque ela sentia dor, porque ela não tinha necessidade. Ela não tinha necessidade, mas ela fazia isso por elas, porque ela sentia a dor delas. Quantas de nós estamos sentindo a dor de nosso irmão? Quantos de nós estamos sofrendo com o nosso irmão? E durante a madrugada nós temos o grupo e de repente sai a mensagem ali, às vezes são mensagens assim difíceis, como do bebê, né? Imagine, eu fiquei pensando, é uma criança. Que dor, que mãe, que dor, né? O que eu posso fazer? É me ajoelhar ali e orar. Senhor, eu não conheço, eu não sei, mas eu tenho filho e eu sei a dor, então eu vou sentir a dor dela. E eu vou determinar, e eu vou como se fosse para minha filha, como se fosse a minha dor. A partir do momento que eu sinto a dor do meu irmão, de verdade, eu vou me ajoelhar e eu vou clamar, eu vou mesmo, enquanto eu não ver a diferença, eu vou acompanhar, não preciso estar anunciando, se você não quer, eu sou quase que não falo, tem esse mal. Mas assim, eu oro, às vezes assim, eu vou no pessoal, vou e oro ali, porque eu sinto a dor. E eu sei que é difícil. Quantas nós mulheres, às vezes, a gente é fraca demais. Fraca emocionalmente. Mas o Senhor é o Deus que sustenta. E todas as vezes que nós nos sentimos fracas, sentimos frágeis, sentimos sem direção, nós temos que levantar com o Senhor. Porque o Senhor é o que levanta o seu povo. Então ali, aquela grande mulher, ela morre, né? Aquela grande mulher que deixou história, aquela grande mulher
necessidade de outras mulheres, aquela mulher que pegou na mão de outras mulheres, que sentiu a dor, porque eu sempre digo, irmão, quando você não é capaz de ajudar outra pessoa, não dê os dedos. Você dá as mãos. E você faz aquela pessoa sentir segurança nas tuas mãos. E não solta. Enquanto não acontece. Porque assim, toda vez que damos os dedos para aquela pessoa, quando ela se sente segura, nós fechamos. Então nós só podemos fazer união com pessoas que realmente a gente quer ver aquela pessoa até o final. A mudança. Que nós queremos sim ver aquela mulher crescer. Que nós queremos ver aquele homem crescer. Porque palavras o vento leva. E ele sempre vai levar. Mas a palavra verdadeira que sai do coração, essa tem que acontecer. Essa tem que mudar. E eu só vou deixar aquela pessoa quando realmente eu ver a mudança. Quando realmente, porque assim, irmão, ore por mim. Se você não vai orar, então não fala, não cria compromisso ela com uma pessoa de palavra. Você tem que criar ela com uma pessoa de verdade. Você tem que viver com ela a dor daquela pessoa. Enquanto ela usou o talento dela, a vida dela, o tempo dela, as palavras dela, o momento dela, para ajudar outras pessoas, ajudar os pobres. Ela usou o talento dela para levantar mulheres feridas, tristes, e ela estava ali. Então, essa mulher morreu e as mulheres choraram muito por ela. Eu acho muito triste nessa história, eu acho muito emocionante. Então, ela estava ali chorando. As mulheres todas daquele lugar, um lugar portuário, era um lugar portuário, né? Então, ali as mulheres todas choraram porque ela foi importante na vida dela. Plantou na vida daquelas mulheres e aquelas mulheres foram gratas com ela. Nós podemos e temos que fazer, ajudar as outras pessoas. Claro, nunca esperando nada, porque assim, as mulheres realmente que são usadas para levantar outras pessoas, elas nunca esperam nada em troca. Isso é fato. É fato. Faz mesmo porque um dom já é uma coisa, um chamado, não adianta, é uma agonia que dá que ver e tem que estar ensinando as pessoas. É o chamado. E elas nunca esperam e elas estavam ali chorando por ela. Então foram chamar Pedro. Pedro estava numa cidade próxima e ele chegou ali. E o interessante é que Pedro, ele vai calmamente, porque o Senhor, ele já tinha falado com ele, né? Já tinha falado com certeza em seu coração. E quando chegou ali, Pedro, ele diz, né? Ele fala às mulheres que estavam extremamente tristes para elas se retirarem. E ali ele sobe ao quarto, um homem de Deus. Quem sobe ali? É o próprio Deus. É o próprio Deus, gente, que sobe ali com aquela mulher merecedora. Ela recebeu um grande troféu. Deus estava ali. Deus foi ali com aquela mulher. Então, assim, de repente, suponhamos que ela não recebeu algo em dinheiro, mas ela recebeu muito carinho daquelas mulheres, muito respeito daquelas mulheres, né? E acabou a história, acabou. Uma grande mulher, ela foi para os braços do pai, né? Estava ali, mas eles acreditavam, vai chamar Pedro, mas ela já estava morta. A mulher de Deus, ela trabalha, ela levanta outras mulheres, ela ergue outras mulheres, ela está ajudando outras mulheres e de repente também essa mulher cai. Essa mulher também ela fica frágil, só que dela ela morreu. Assim é eu e você.
você levantando tantas mulheres e falando, e às vezes nós estamos fracos. Aí o que acontece? Vem o próprio Deus levantar a tua vida e levantar a minha vida. O próprio Deus, Ele não abandona aqueles que nunca abandonam os outros. O Senhor, Ele sempre vai ter um cuidado totalmente especial com aquelas pessoas que têm um olhar especial para aquelas pessoas. Porque a dor de cada um é uma dor pessoal, é uma dor que não é comparada à minha. O teu problema não é medido por balança, nem a dor é por balança. Independente do problema, a dor é dor. Dor é dor, assim como o pecado é pecado. Não tem graduação alguma, não tem peso, é dor. Né? Então, quando ele chega ali, as viúvas chorando, mas Pedro, calmamente, né? Pedro já estava convicto, já estava certo, né? Fazendo a sair todas, e ele diz assim, de joelhos, é um homem de Deus, ficou de joelhos em frente a ela e orou. Nós precisamos de oração, irmãos. Nós precisamos de oração. Quanto a oração é o poder do Senhor, o quanto a fala é poderosa, o quanto nós temos o poder de profetizar a liberação de bênção na vida das pessoas. Como nós temos a autoridade de mudar, claro, com Deus, a vida de outra pessoa. Nós somos capazes, amém? E ele disse, e orou, e voltando para o corpo, ele orou, e ele se volta lá para o corpo dela. Interessante. E voltando para o corpo, diz, levanta-te. Ou seja, ela estava dormindo. Amém? Eu digo que o Senhor deu um descanso para ela, mais férias, né? Para saber ali as pessoas que realmente odiavam aquela mulher. Aquelas mulheres que realmente eram gratas àquela Tabita, àquela discípula. Deus deixou ela descansando ali. Porque ele só falou, levanta, levanta. Terminou o teu tempo de pausa. E ela abriu os olhos. Amém? E vendo Pedro, assentou-se. E ele dando-lhe a mão. Aleluia, é lindo. O Senhor, Ele nos levanta. Aí ele levantou a mão, dando-lhe a mão. Olha aí, nunca deu os dedos. Dê as mãos. Nunca dê os dedos a ninguém. Ou nunca dê. Se você não é capaz de dar nada, não dê. Não seja hipócrita. Vamos dar o que nós temos. Não vamos oferecer o que nós não temos. Nós temos que dar o real que nós temos. O que nós temos? Né? Nós temos boa palavra, nós temos o abraço, nós temos o carinho, nós temos a palavra de autoridade. O que você tem para dar para aquela pessoa? Dá o que você tem para dar. Não ofereça o que não é seu e não sejamos apenas uma imagem, uma capa. Nós temos que ser aquilo que Deus nos constituiu nessa terra. Porque, como eu falei, desde o início, cada um de nós que estamos aqui temos um chamado. A igreja aqui, cada um tem a sua função. E não podemos, nem que quiséssemos ser um igual ao outro, não conseguiríamos. É impossível. É impossível. Todos nós temos algo a oferecer dentro e fora. Então, toda vez que darmos a mão, tem que ser a mão com autoridade, a mão com unção, a mão com amor, a mão com realmente que eu vou segurar na tua mão e eu não vou te abandonar. A palavra do crente, ela tem que ser certa. Eu estou aqui com você e eu não vou te abandonar. E até o final. Até o final, não tem que cansar. E nós temos que trabalhar isso. Não vou cansar enquanto não acontecer.
e ela abriu os olhos, e aí ela abriu e assentou-se tranquilamente. Agora eu imagino, a mulher já estava morta, o Espírito Santo, para mim eu sempre falo, é o próprio Deus que desceu ali, levantou aquela mulher, aquela grande mulher, aquela maravilhosa mulher, e aí ela sentou. Imagino que ela não conversou com ele. Amém? E dando-lhe a mão. E ele levantou a mão e chamando os santos e as viúvas, e apresentou-lhe ela viva. Ai, que lindo! Imagine a emoção daquelas mulheres vendo aquela grande mulher de pé novamente. Se aquelas que estavam quase fracas levantaram 10 vezes mais forte. Se aquela pessoa que estava já desistindo, e agora o que é que eu vou fazer? Levantaram muito mais forte. E aí, o interessante que elas viram também o grande poder de Deus que foi levantar uma pessoa morta. Ali foi a ressurreição. Além de ela ser tão querida, o Senhor não, olha, ainda não está na hora, você vai ressurgir dos mortos. E aí foi uma grande bênção naquele lugar. Ela, além de deixar um legado com o seu talento, com amor, além de ela deixar uma linda história, eu não sei o que prevaleceu, se é a história que ela ressuscitou ou a história que ela ajudava outras mulheres. Mas uma coisa é certa, ela deixou uma mensagem para nós. Que sejamos aquelas pessoas que levantam outras pessoas. E mesmo que a morte chegue, a dor chegue, a tristeza chegue, que você esteja sozinho, o Senhor ele vai te visitar. E quando o Senhor te visitar, ele vai te levantar. Amém? Eu agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus, lembrando, o Senhor vai nos levantar. Amém. Glória a Deus. Glória a